Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Diego Andrade Diegueira e vamos resolver aqui as questões de matemática da prova da UFSM Vestibular 2024/1. E nesse vídeo a gente vai resolver as questões da prova 1, certo? Primeira questão de matemática da prova, questão número 2 dessa prova 1, dizia assim, né? Que a ciência tem investigado os benefícios da companhia de animais de estimação. E aí vem para a parte importante que um estudo ele avaliou 90 pessoas, tá? E aí, essas pessoas foram divididas em dois grupos. Cuidado, não disse que foi uma divisão exata, não disse que foi dividido em dois grupos de mesmo tamanho ou dois grupos de mesma quantidade. Então a gente não pode dizer que é 45 pessoas em cada grupo, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Nós não temos essa certeza. Aí tem o grupo que tem pessoas que não tinham animais de estimação, e nesse grupo a mortalidade foi de 30% das pessoas desse grupo, e no grupo dos que possuíam então animais de estimação, então o primeiro grupo não possuía, o grupo que possuía, a mortalidade foi então de 6%. Supondo que 3 pessoas que possuíam animais de estimação faleceram, qual foi o número total de pessoas que sobreviveram? Então vamos lá. A gente sabe que 3 são pessoas que tinham animais de estimação, então que possuíam animais de estimação, tá? Possuíam animais. E aí nós temos então que 3 pessoas faleceram. Se elas faleceram, elas representam, pelo texto, 6% do total de pessoas que possuíam animais de estimação. Então a gente pode fazer uma regrinha de 3, assim, ó. 3 pessoas representa 6% do pessoal que tinha animal de estimação. Vamos descobrir qual é o 100% da galera que tinha animal de estimação. Se a gente resolve essa regrinha de 3, a gente pode aqui, por exemplo, escrever assim, ó, transformando em fração, né? 3 dividido por x é igual a 6 dividido por 100. Esses símbolos de porcentagem nessa divisão, então, acabam sendo cancelados. E aí, se eu multiplico cruzado, como a gente costuma fazer numa regra de 3, eu vou escrever que 6 vezes x é a mesma coisa que 300. Então, o 6 vai dividindo e 300 dividido por 6 acaba dando 50. O que significa esse 50? Esse 50, ele significa o total de pessoas que possuíam animais de estimação. Total de pessoas, tá? Então, estou falando desses 50 aqui, que possuíam. Mas vamos lembrar que o texto nos disse que eram 90 pessoas ao todo, e eu chamei a tua atenção que nós não sabíamos quantas pessoas tinham ficado em cada grupo. Agora a gente sabe. Se 50 pessoas formam então o 100% do grupo de pessoas, de idosos, ou de idosos não necessariamente, mas de pessoas que estão nesse estudo, desse texto aí, e possuíam, então o grupo dos que não possuíam, agora eu sei que 90 menos 50, esse grupo é um grupo de 40 pessoas ao todo, tá? Se esse grupo é um grupo de 40 pessoas, o 40 representa o meu 100% desse grupo, do grupo que não possuíam animais de estimação. E pelo texto eu sei que 30% morreram. Então eu posso fazer aqui outra regra de 3 para achar agora qual é o x que representa 30%, tá? Tem caminhos mais simples, né, galera? Eu gosto muito de pensar que 10% de 40 é só cortar o zero. Então 10% de 40 é 4. Então 30% vai ser 3 vezes, né? 4. Então vai ser 12. Sendo assim, nós descobrimos que 12 pessoas do grupo dos que não possuíam acabaram falecendo. Tem aquelas outras 3 que faleceram do grupo que possuíam animais de estimação. Então nós temos ao todo 15 falecimentos, somando esse 12 com esse 3. E, portanto, 90 menos 15, nós temos um total de 75 sobreviventes, que é a pergunta, né? O número total de pessoas que sobreviveram. Cuida aí com detalhe, né? Então, a resposta é a letra D, 75, para essa questão número 2. Legal? Vamos seguir para a próxima, então. E a próxima questão traz um gráfico enorme para a gente analisar. É uma questão que aparentemente não envolve muita conta, mas é uma leitura de gráfico e de informação no gráfico para a correta tomada de decisão. Então vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem então um grande gráfico com vários pontos a serem observados, tá? Ele fala sobre adoção e compra de animais. Tem aqui o sim como barra escura, o não sabem como um cinza claro e o não como um cinza um pouco mais escuro, né?
A gente também está falando em porcentagem. Então aqui, se a gente tem 59 no sim e 21 no não, são porcentagens, né? Isso está somando 80%. Então aqui, embora não apareça, a gente sabe que aqui é 20%, tá? E aí nós temos então população total, depois população de homens e de mulheres, população dividida por idade, população dividida por região, por escolaridade e por renda. Então nós temos vários filtros aqui, né? De acordo com o levantamento apresentado, é correto afirmar o quê? Vamos ver. Que o grupo das pessoas que tem somente ensino fundamental e não possuem renda fixa são os que mais defendem a continuidade da compra de cães e gatos. Então, assim, as pessoas deveriam parar de comprar cães e gatos e apenas adotar? Quem disse sim é quem apoia a adoção. Quem disse não é quem apoia a compra, né? Então a pergunta é: as pessoas deveriam parar de comprar e então adotar? Elas deveriam então fazer isso? Quem responde sim, concorda. Bom, nós temos que olhar os grupos então de pessoas que têm só ensino fundamental e também que não possuem renda fixa. Vamos ver esses grupos aí, se eles são os que mais defendem a continuidade da compra, né? Então, quem não tem renda fixa e defende a compra, 11%. É um número pequeno, tem números maiores aqui, né? Por exemplo, dentro da renda fixa aqui, ó, nós temos a galera da renda, ó, que tem renda de 5 a 10 salários mínimos, é um percentual muito maior de pessoas aqui, 49%, que responderam não ao incentivo à adoção, ou seja, que defendem a compra. Então a letra A não está falando a verdade. Se a gente olhar pelo ensino, né? Ensino fundamental, 18% são os que defendem a compra, né? Enquanto que galera do ensino superior é maior a porcentagem. Então não dá para dizer que eles são os que mais defendem. Eu discordo da letra A. Letra B, as pessoas que recebem de 5 a 10 e com escolaridade superior são aquelas mais favoráveis à ideia da adoção de cães e gatos. Então vamos lá. Recebem de 5 a 10 salários mínimos. Cadê isso? Está aqui. São aquelas mais favoráveis à adoção. Não, não é verdade. Olha aqui, ó. Favorável à adoção seria a barra preta. É uma barra pequena. Quando tu olha no filtro de renda, quem é mais favorável são os que não têm renda. E quando a gente olha no filtro de escolaridade, ele citou a escolaridade superior, também não. Olha aqui, ó, a barra preta, que seria favorável à adoção, é bem menor do que as outras duas. Então a letra B não está correta. Letra C, os moradores das regiões, agora a região, hein? Centro-Oeste e Nordeste são os que mais defendem que as pessoas deveriam continuar comprando. Opa, continuar comprando é o lado direito da barra, né? A barra cinza, cinza escura. Então, Centro-Oeste e Nordeste. Vamos olhar na região. Centro-Oeste e Nordeste. Nós temos a galera defendendo a compra com um percentual pequeno, tá? Quem defende a compra com mais vigor é o pessoal do Norte e do Sul, segundo esse gráfico. Então, a letra C está errada. Letra D. O grupo dos mais jovens, aqueles entre 16 e 24. E o grupo das mulheres são os mais favoráveis à compra. Compra, então, lado direito da barra, lado cinza. Vamos lá. Na parte da idade, jovens entre 16 e 24. Na parte da idade, mais favoráveis à compra. Verdade. Aqui no grupo da idade, realmente é o grupo mais favorável, porque se a gente pegar os percentuais desses 4 grupos de idade aqui, o percentual mais alto é 25%. E na parte do sexo, aí não é verdade, né? O das mulheres não é verdade, porque aqui na parte do sexo e falando sobre o lado direito, que é o lado da compra, né? O que ele está falando, a compra, favorável à compra. Então, no caso do sexo, não é verdade. Os homens são mais favoráveis. Então, eu vou discordar da letra D. Tomara que a letra E esteja certa, senão eu vou acabar riscando todas. A maioria dos grupos estratificados demonstra percepção favorável à ideia do fim da compra de cães e gatos.
E aí eu vou concordar, a maioria, sim, mais da metade dos grupos estratificados. Quando a gente pega o grupo estratificado por sexo, realmente a maioria aqui é favorável. Quando a gente pega o grupo por idade, também. A gente tem uma maioria favorável. Quando a gente pega por região, também. Quando a gente pega por escolaridade, também. E aqui na renda é que deu uma leve titubeada, aqui uma leve balançada, ainda assim é a maioria. Então a letra E realmente é a mais correta. Dentre elas, as outras acabam cometendo algum tipo de erro de interpretação do gráfico. Tá bem? Depois a questão número 5 também é sobre matemática. Ela vai falar aqui sobre o Instituto Pet Brasil, que possui cerca de 185 mil animais abandonados, né? Esse instituto, na verdade, revela pra gente, não é isso? Ou resgatados após maus tratos, sob a tutela de ONGs e grupos protetores, e ali tem a fonte. Diante disso, o controle reprodutivo desses animais ajuda a diminuir o crescimento da natalidade nos abrigos. Então, né, impedir um pouquinho que eles saiam acasalando e reproduzindo de uma maneira descontrolada, isso vai trazer um pouco mais de saúde para essa situação, vai diminuir um pouquinho esse problema. Considere que a quantidade de cães é dada em função do tempo por essa função exponencial aqui, eu vou escrever ela um pouco maior. F de t igual a 4 vezes 5, aí o expoente do 5 é um t mais 1, e depois a gente vai somar 2. O t medido em anos e, obviamente, maior ou igual a zero. De acordo com a função, depois de quantos anos a população de cães será igual a 312.502 indivíduos? Então ele está dizendo que a quantidade de cães é dada pela função. A função significa essa parte da fórmula, né? Que a gente poderia chamar de y. Então a quantidade de cães está aqui. E o t, então, é a variável tempo em anos. Eu quero saber qual é o t, e vai ser uma dessas 5 alternativas aqui, que vai fazer com que o resultado da função dê 312.502, certo? Então aqui, gente, a gente pode, claro, numa questão mais técnica, substituir então a quantidade de cães pelo valor 312.502. É um valor que assusta, né? E aí a gente pode tentar equacionar isso aqui no sentido de resolver. Por exemplo, esse 2 aqui, ó, ele vem para cá subtraindo. Então vai ficar 312.500. Depois o 4, que está multiplicando a potência, pode sair daqui e vir para cá dividindo. Eu vou ter 312.500 dividido por 4 e o resultado será igual a 5 elevado na t mais 1. Aqui começa a ficar uma conta um pouco chata, deixa eu fazer essa conta, ela é possível, né? 312.500 por 4, 31 por 4 vai dar 7, que dá 28, sobra 3, baixo 2, aí vai dar 8, que dá exatamente 32, baixo 5 vai dar 1, que vai dar 4, sobra 1, baixa esse primeiro zero, vai dar 2, que vai dar 8 e vai sobrar 2, e baixa esse último zero, e aí dá 5, que fecha certinho. Então, 78.125 é o resultado aqui. Eu vou para uma nova tela. Então, nós chegamos à conclusão de que 78.125 é a mesma coisa que 5 elevado na t mais 1, certo? Então, agora a gente precisa transformar, entender esse número como uma potência de 5. Um 5 elevado num certo expoente é a mesma coisa que 78.125. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui é um número um pouco chato, tá? Mas a gente vai ter que dar um jeito de fazer isso. Então, eu vou começar uma decomposição e eu vou ir dividindo por 5. Tá? 78 dividido por 5, essa primeira conta eu vou ter que armar ela, porque ela é muito grande, né? Então, aqui, 7 por 5 vai dar 1, vai sobrar 2, baixo 8, dá 5, sobra 3, baixo 1 dá 6, sobra 1, baixo 2 dá 2, sobra 2 e baixo 5 e dá 5. Então isso aqui deu 15.625. Dá por 5 de novo, que vai dar 3.125. Isso? Deixa eu confirmar. 5 vezes 3.000, 15.000. 5 vezes 100, 500. E 5 vezes 25, 125. Fechou. Por 5 de novo,
vai dar 625 por 5 de novo, 125 por 5 de novo, 25, 5 e fechou. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então quer dizer que esse númerozão, ele é 5 elevado na 7. Então isso aqui é uma equação exponencial, né? Agora a gente consegue cortar as bases, porque a gente igualou as bases dos dois lados. E temos então que 7 é igual a t mais 1. Então o 1 vem para cá subtraindo. E o t é 6. Então são 6 anos necessários, tá? Uma questão que assusta um pouco, mas são procedimentos simples, apenas com números um pouco altos, tá? Mas são procedimentos bem fáceis que a gente fez. Então nossa resposta é a letra B aqui para a questão número 5. Seguimos! Questão número 10 dessa prova 1. O gráfico a seguir representa o faturamento do mercado relacionado aos animais de estimação em bilhões entre 2013 e 2018. Considere que t igual a 0 corresponde a 2013, depois o t igual a 1 vai ser 2014 e assim por diante, né? Então, ó, aqui quando t é 0 é 2013. Aqui é 5 anos depois, então aqui é 2018, certo? Podemos ver pelo gráfico que na vertical mede o faturamento em bilhões e em 2013 o faturamento era de 24,3 bilhões. Esse faturamento foi aumentando em linha reta, ou seja, linearmente, com uma PA, com uma função afim, uma função de primeiro grau. E quando x é 5, que significa o ano de 2018, a gente tem um faturamento de 34,4. A grande jogada nesses problemas é olhar a variação, né? Se eu subtraio 34,4 menos 24,3, eu chego em 10,1. Então, a gente com isso enxerga um aumento de 10,1 bilhões, e isso numa passagem de 5 anos. Então, tu também vai subtrair o tempo que passou aqui, final menos inicial, para ter um delta t, né, uma variação de tempo, que é 5, né, em 5 anos. Tá? Então, se a gente divide 10,1 por 5, a gente vai saber qual é a variação anual, ou seja, o quanto que está variando por ano, certo? E isso aqui vai acabar dando 2,02 bilhões por ano. Tá? Isso também é o que a gente chama, na linguagem das funções de primeiro grau, das funções afim, isso é o coeficiente angular, né? O coeficiente angular é o quanto que o y, que é a grandeza medida no eixo vertical, quanto que o y está mudando a cada uma unidade alterada no eixo horizontal, que nesse texto aqui é anos. Então, a cada ano, quanto que muda, né, o faturamento. Tá? Então, em 2021, a pandemia acarretou um crescimento expressivo nesse mercado, o qual obteve um faturamento de 51,7. Aí saiu aqui desse momento, né? Se a função determinada pelo gráfico for utilizada para calcular o valor do faturamento de 2021, então qual é a diferença em bilhões, né? A diferença entre o faturamento que realmente aconteceu em 2021 e o faturamento que essa função estaria prevendo. Porque olha só, a função ela vai seguir o padrão, ou seja, ela vai seguir fazendo esse aumento a cada ano. E aí a gente pode escrever de maneira bem simples assim, ó. Então, em 2018, nós estávamos com 34,4. Em 2019, vai acontecer um aumento. Então, vai aumentar 2,02, ó. Vai para 36,42. Em 2020, um novo aumento. Então, vai para 38,44. Em 2021, e aí chegamos aonde a gente queria. E aí eu estou seguindo aqui o padrão de crescimento dessa função. Eu chegaria em 40,46. Então, digamos que isso seria uma estimativa para quem, de repente, estava em 2018 olhando para esse padrão e fez uma projeção. Bom, então, se seguir o padrão,
em 2021 vai estar assim. Mas a vida mostrou que não foi assim que aconteceu, e em 2021 o faturamento foi de 51,7. A gente quer a diferença. Então vamos fazer a subtração. Se a gente quer a diferença, a gente quer então 51,7 menos, vamos botar um zerinho aqui, menos 40,46. Vamos pedir emprestado aqui, vai ficar 10 menos 6, opa, 4, 6 menos 4, 2, e 51 menos 40 é 11. Então essa é a diferença, 11,24, já está aqui na letra A, te aguardando, tá bem? Então assim que a gente resolve essa questão aí da prova 1. Deixa eu ver se tem mais alguma. Da prova 1 a gente tem mais duas. Nessa questão, ele fala o seguinte, a produção de animais, né, esse é o texto, esse é o assunto, o eixo norteador dessa prova, né? Produção de animais de estimação tem crescido muito nos lares brasileiros, população, desculpa. Segundo pesquisas recentes, o Brasil é o segundo principal mercado pet do mundo. O gráfico a seguir apresenta o gasto médio mensal em reais de cada animal de estimação. Então, gasto médio por mês, tá? De cada animal, de acordo com o tipo de animal. Vamos olhar para o gráfico. Então, cães, gatos, roedores, peixes, répteis e pássaros. Então, o que é esse valor que está aqui na barra? É o gasto médio mensal, segundo esse texto, tá bem? Então, cães, gatos, roedores, peixes, répteis e pássaros. Uma família tem um total de 13 animais de estimação entre cães, gatos e pássaros. São esses três tipos de animais, né, espécies que tem em casa. O gasto médio mensal dessa família com seus animais de estimação é de R$ 2.231. Sabendo-se que o número de gatos é o dobro do número de cães, quantos gatos a família possui? Essa é uma questão que não nos dá as quantidades de cada tipo. A gente sabe que eles têm cães, gatos e pássaros, a gente sabe que são 13 animais ao todo, e a gente sabe qual é o gasto médio mensal dessa família. Porém, a gente não sabe quantos são os cães, quantos são os gatos e quantos são os pássaros. Eu vou então aqui usar um sistema de equações e vou equacionar. E eu preciso definir minhas incógnitas, então eu vou usar as iniciais das palavras, né? C para cães, G para gatos e P para pássaros, vai ficar mais fácil. Então eu vou dizer que C, galera, vai ser a quantidade de cães, ok? G será a quantidade de gatos e P será a quantidade de pássaros que tem nessa família. E aí, olha só o que a gente vai poder escrever. Como a gente sabe que são 13 animais ao todo, eu vou poder escrever que o número de cães mais a quantidade de gatos mais a quantidade de pássaros tem que dar 13. Só que aqui eu tenho 13 incógnitas, né? Então eu preciso de mais ajuda. Uma equação só não vai ser suficiente. Eu preciso de mais duas equações. Eu também sei que o gasto que essa família está tendo por mês está dando 2.231. Então, a quantidade de cães eu vou multiplicar por 339. Porque cada cão custa, né, gera esse custo por mês. Mas também tem o gasto que eu tenho com os gatos, que vai ser gatos vezes 197. E também tem a quantidade de roedores. Não, roedores não. Pássaros, desculpa. E aí é R$8 por pássaro, né? Se eu juntar o gasto com os cachorros, aí quando é o gasto, eu tenho que pegar a quantidade de cachorros vezes o quanto que eu gasto com cada um. Né? Quando é só a quantidade, aí eu só vou pegar as quantidades. Isso aqui vai dar 2.231. E aí eu tenho 3 incógnitas e 2 equações. Eu preciso de mais uma informação, mais uma equação que eu ainda não tenha criado. E aí vem essa última frase aqui, ó. O número de gatos é o dobro do número de cães. G é igual a 2C. O número de gatos é o dobro do número de cães, tá bem? Então, essa equação é a mais simples, é a que mais vai me ajudar de início. O que eu vou fazer com ela? Eu tenho aqui um sistema de 3 equações. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou usar essa equação. O que eu vou fazer com ela? Bom, eu vou usar ela dizendo que eu já aproveitei ela. Ou seja, eu não vou mais usar a letra G a partir de agora. Por quê? Porque G é igual a 2 vezes C. Então eu vou abandonar a letra G. Como que faz isso? Eu vou nas outras duas equações. Então essa equação aqui já está utilizada, ela não será reutilizada.
só talvez mais lá na frente. E então eu vou reescrever o meu sistema substituindo o g nas duas equações remanescentes por 2c. Por exemplo, aqui vai ficar c mais 2c mais p. E aí c mais 2c fica 3c. Fica 3c mais p igual a 13. E aqui é a mesma coisa. Onde tinha g, eu vou trocar por 2c. Então esse 197 vai multiplicar por 2. 197 vezes 2 vai dar 396. Não, 394. Então isso aqui vai dar 394 vezes c. E aí, como isso aqui multiplica c e isso aqui também, vai dar para somar os dois. Então 394 mais 339, que continha bem chata, vai dar 340 com mais 393, 600, 733. Com medo de ter feito a conta errada. Deixa eu fazer aqui com cuidado para não ratear. 339 mais 394. Aqui dá 3, aqui vai 1, 13, vai 1, 733. Tá. Esse é o coeficiente do C. Questão um pouquinho chata, né? Mas agora a gente tem um sistema com duas equações apenas, um pouco mais simples. Então, eu isolei uma incógnita, joguei o resultado no lugar dela nas outras equações, e essa equação eu não repito ela mais, agora eu vou usar as outras duas. Podemos fazer a mesma coisa, a gente pode pegar a equação mais simples, que é essa daqui, e a gente pode isolar o P nela, porque tá bem fácil de isolar o P. É só jogar o 3C para lá, ó. Eu vou conseguir escrever que P, né, então agora eu vou usar essa outra equação aqui, eu vou dizer que P é 13 menos 3C. Ah, se P é 13 menos 3C, eu já estou usando aqui essa equação, eu vou jogar esse 13 menos 3C no lugar do P nessa última equação aqui, ó. Tá? Então vamos fazer isso, ó. E aí, então, no lugar do P vai entrar entre parênteses um 13 menos 3C. Vamos para uma nova tela, né, que está muito apertado aqui. Vamos para uma tela nova. Então a nossa equação final estava assim, ó. 733C mais 8 vezes P. Só que daí no lugar do P, vou colocar 13 menos 3C. E isso tudo estava dando 2.231. Deixa eu verificar se eu copiei certo. É isso aí. Tá. Então, 8 vezes 13, 80 com mais 24, 104. 8 vezes menos 3C, menos 24C. O 736C vai poder somar com esse aqui, ou subtrair, na verdade. E esse 104 eu vou jogar ele para o lado de lá, subtraindo. Então, 733 menos 24 vai acabar dando 9, né? 709C. Tá? E 2231 menos 104 vai dar 231, 227. 227. Eu chutaria que é 3 vezes, né? Até porque a quantidade de cães tem que ser uma quantidade inteira, senão eu errei alguma conta. 3 vezes de 709 vai dar 2.100, com mais 27, fechou. Então são 3 cães. Agora a gente começa a voltar a buscar as coisas que ficaram para trás. Se são 3 cães e os gatos eram o dobro, então o dobro de 3 é 6. Então são 6 gatos. E aqui dá 9 bichinhos, né? Se aqui tem 9 bichinhos e eram 13 ao todo, são 4 pássaros. Pronto, resolvemos as quantidades, vamos responder a pergunta. A pergunta é, quantos gatos? Então a resposta é 6. Letra C, portanto. Questão trabalhosa, né? Questão que envolve sistema com 3 equações, é trabalhosa. Tem outros jeitos, mas eu vou sugerir esse aqui para vocês. E já estamos chegando ao final, e se tu chegou até aqui, não custa nada te inscrever aqui no meu canal, deixa o like aqui para tentar fazer o algoritmo chegar para mais gente, deixa um comentário se quiser, pedindo mais dicas, mais aulas ou explicando melhor alguma questão, e a gente assim um ajuda o outro. Última questão da prova 1. Gatos são animais que possuem uma incrível habilidade em saltar, isso é verdade. Considere que o gráfico a seguir descreve a posição em centímetros de um gato durante um salto em função do tempo. Então, a posição em centímetros, a altura, né?
e na horizontal o tempo, né? Então, após 0,1 segundos que um cronômetro, digamos, foi acionado, o gato salta, né? E aí, durante a passagem do tempo, ele vai ganhando altura, o gatinho vai subindo. Esse ponto representa o meio do movimento do salto do gato, né? O momento em que o gato estava na altura mais alta do seu salto, desculpa a redundância. E isso, então, esse ponto do gráfico se chama vértice. A coordenada vertical, então, é o que a gente chama de y do vértice. A coordenada horizontal é o x do vértice. Claro, isso quando a gente fala em x e y, né? Porque nesse exercício talvez as melhores letras fossem p de posição e t de tempo, tá? Mas a ideia é a mesma, só muda talvez essa incógnita, essa variável, essa letra representativa. Bom, então aqui nós temos a altura máxima atingida e aqui nós temos o momento em que o gato atingiu a altura máxima. Também esses pontos de toque no eixo horizontal são o que a gente chama de raízes, né? Uma função qualquer. Numa parábola, a gente tem que saber que as raízes elas sempre estão igualmente distantes dessa linha que corta a parábola ao meio, chamada de eixo de simetria. Então quer dizer que esse comprimento aqui embaixo é exatamente igual a esse, tá? Sendo assim, é possível fazer por uma subtração aqui, né? 0,65 menos 0,1, ó, 0,65 menos 0,1 ou 0,10 dá 0,55. Quer dizer que levou 0,55 segundos para o gato sair do chão e chegar na sua altura máxima. E aí o tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida. Então, vai levar os mesmos 0,55, tá bem? Então, a gente pode somar 0,55 aqui, vai dar 1,2. A gente tem a outra raiz. Então, a gente pode dizer que as raízes ou zeros aqui são 0,1 e 1,2. Maravilha. Isso é uma informação bem útil, tá? Além disso, a gente também sabe, né, que o vértice é o ponto de coordenadas 0,65 e 605 sobre 8, números nada agradáveis, mas é o que temos. Beleza? Então tá. Agora, ele quer qual a função quadrática determinada pelo gráfico. Bom, a gente não consegue eliminar muita coisa pelos coeficientes, porque a gente tem todos os coeficientes A aqui negativos, o que faz sentido, né? Parábola voltada para baixo. Observa, no entanto, que se essa parábola fosse continuada, né? O que não faz sentido para a historinha do gato, mas faz sentido para o comportamento matemático, essa parábola acabaria cortando o eixo y, o eixo vertical, num valor negativo. Isso quer dizer que o c tem que ser negativo, então não pode ser essa resposta, tá? Sem fazer cálculo a gente consegue isso. Não pode ser essa resposta pelo mesmo motivo. As outras estão na mesa, né? São possíveis, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é pegar as alternativas que sobraram e calcular o x do vértice, que é um cálculo bem fácil de fazer. Relembra comigo que x do vértice é só fazer menos b dividido por 2a. Lembrando que b é o coeficiente do x ou do t, nessa expressão aqui, e a é o coeficiente do x ao quadrado ou t ao quadrado. Se a letra b for a verdadeira, eu preciso que essa fórmula aqui, aplicada nessa candidata à resposta, gere como resultado 0,65. Vamos ver se isso vai dar certo, ó. 363 é o B. Então eu faria, para testar a alternativa B, eu faria menos 363, né? Menos o coeficiente B, dividido por 2 vezes A, dividido por 2 vezes de menos 302,5. Isso acabaria dando 605. Tá? Menos com menos dá mais. E infelizmente vai dar uma continha chata, porque eu teria que dividir um pelo outro, né? Então esse é um caminho, mas um caminho um pouquinho trabalhoso. Na letra D, seguindo pelo mesmo roteiro, eu faria menos 325 dividido por menos 2 vezes 250, menos 500. Então menos com menos dá mais. Também teria que ver o resultado dessa conta. E na letra E, eu faria menos 1,3 dividido por 2 vezes menos 1. Então, eu faria 1,3 dividido por 2. 1,3 dividido por 2 é 0,65.
Mas esses dois também podem dar 0,65. Pode, Sor, pior que pode. Então, como é que seria um caminho que a gente não fica testando, que a gente vai direto para a resposta? Essa questão ela é trabalhosa, né? O que a gente vai poder fazer nessa questão para, de repente, ganhar tempo ou fazer de uma maneira mais assertiva? A gente pode usar a chamada forma fatorada de uma função polinomial, uma função qualquer de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. A forma fatorada para uma função quadrática, vamos trabalhar assim, já que a gente está em função quadrática, função de segundo grau, ela é sempre y, ou f de x, se tu preferir, né? Enfim, igual a coeficiente a, que multiplica x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Para que a forma fatorada possa nos levar até a expressão da função, eu preciso do coeficiente a e das raízes. Só que se eu não tiver o coeficiente a, eu posso ir atrás dele, antes de ter ele. Eu posso usar a forma fatorada junto com um ponto que eu conheça da minha função. Um ponto que não seja as raízes. Pois bem, nós vimos que as raízes são 0,1 e 1,2, e nós temos o vértice de coordenadas 0,65 e 605 sobre 8. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos substituir essas informações na forma fatorada. De que maneira? 0,1 e 1,2 tem que entrar aqui e aqui, tá? E essas informações aqui, ó, esse x e esse y tem que entrar aqui e aqui. E aí o a gente vai isolar ele para descobrir quanto que ele vale, tá? Vamos tentar fazer isso. Então vai ficar assim, ó, 605 sobre 8, que é o y, é igual a vezes o x, que é 0,65, menos uma das raízes, que vai dar 0,1, e o x menos a outra raiz, que vai ser o x ali do nosso ponto, 0,65. Eu esqueci de avisar, né? Que vai entrar aqui também. Menos a outra raiz, que é 1,2. 605 sobre... Vamos deixar assim. 605 sobre 8. Deixa assim por enquanto. O primeiro parênteses está dando 0,55. O segundo está dando menos 0,55. Eu vou escrever da seguinte maneira. Vai acabar dando menos, né? Porque mais vezes menos vai dar menos. E aí vai dar 55 ao quadrado sobre 100. Deixa eu primeiro trabalhar de outra maneira. Vai ficar 55 sobre 100 vezes 55 sobre 100. Se eu simplificar por 5, fica 11 sobre 20. Chato, né? Então tá dando 605 sobre 8 menos 121 sobre 400. Aqui esse 8 e esse 400 dá para simplificar, tá? Se eles estão na mesma altura, só em multiplicações e divisões, um de cada lado da igualdade, dá para simplificar. Esse 400 ia passar para cá multiplicando, então ele ia ficar aqui em cima, ó. Então por 8, aqui vai dar 50 e aqui vai dar 1. Já melhora um pouco, né? E o 605, não sei não o que vai dar para fazer com ele. Deixa para lá. Eu ia tentar simplificar por 11, mas não sei se isso aqui dá por 11, não. Acho que não dá. Ah, até dá sim, dá. 605 dividido... Então, vamos continuar a conta. O 605 vai multiplicar pelo 50 e vai dividir pelo menos 121. Aí o A vai ficar isolado. 605 por 11, deixa eu ver. 505. Vamos fazer a divisão. Vamos fazer a divisão aqui para não ficar quebrando a cabeça na frente de vocês. Que vai dar 5, que vai dar 55, sobra 5 e 5. Legal. Isso aqui vai dar 55. Negativo, né? Menos 55 vezes 50, 5 vezes 55, 275. Bota um zero, menos 2.750. Esse é o nosso A. Olhando para as alternativas,
que eu posso ter errado aqui? Alguma coisa eu estou errando. Ah, claro, ainda tem um 11 aqui embaixo, né? Eu dividi por 55, então ainda tem um 11 ali embaixo. Na verdade, eu me esqueci desse 11 aqui, ó. Deixa eu fazer de novo essa conta. Aqui vai ficar 5. Agora sim, menos 5 vezes 50, menos 250. Porque eu vi que não tinha nas alternativas, então eu vi que eu tinha errado alguma coisa. Esse é o nosso A. Vamos ver se isso já é suficiente para matar a questão? Já é, a letra D. Mas se tu precisasse montar toda a equação, o que tu faria? Tu voltaria nesse ponto aqui, só que agora tu não iria substituir as letras. Tu iria substituir apenas as raízes, novamente, por 0,1 e 0,6 e 1,2. E agora iria substituir o A por menos 250. Vou te mostrar como é que fica, mas a questão já morreu, né? É que de repente, dependendo da questão, poderia precisar. Ficaria y é igual a menos 250, que multiplica x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Eu vou escrever em forma de fração. Não, deixa assim mesmo. Então, menos 250. Deixa eu fazer essa distributiva aqui, ó. Vai dar x ao quadrado. Aí vai dar menos 1,2x e depois menos 0,1. Então vai dar menos 1,3x. E mais 0,12. Fazendo essa última multiplicação. Agora, vezes 250 negativo, vai dar menos 250x ao quadrado. Aqui, eita, conta chata, hein? Vai dar 325 positivo, 32,5, então, porque tem que ter uma casa decimal. E depois, vezes 0,12, seria 300, vai dar 3, menos 3. Deixa eu ver se tem essa resposta. Menos 30, alguma coisa eu errei ali. Ah, tá certo, eu me esqueci daquele zero. Deixa eu ver. Fechou, tudo certinho, tá? 325, o que eu errei aqui? Enfim, galera. Ah, claro, tô esquecendo do zero. É isso mesmo. É 325. Eu fiz como se fosse 25. Desculpa aí o embananamento nas multiplicações, eu fico com preguiça, daí eu faço rápido, daí eu erro, né? Não é o certo. Mas aqui a minha preocupação maior era te explicar, na verdade, os métodos, tá? Então, chegamos aqui nas respostas. Tá explicada a prova 1. Fica atento aí para os próximos vídeos que a gente vai postar. Eu vou postar aqui para vocês no canal. Prova 2 e prova 3, a parte de matemática dessas duas provas, tá bem? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.